Bem-vindos ao podcast Breaking My Limits. Eu sou o Francisco Bação e hoje temos aqui o Bruno Bastos, um atleta e treinador online, um atleta muito ligado ao Power Building, e temos todo o prazer de poder trazer aqui o Bruno para falar aqui do que é o Power Building e a sua aplicabilidade no treino de hipertrofia e no ganho de força, para vos poder ajudar a todos vocês a perceberem um bocadinho melhor o que é esta vertente. Como é que estás, Bruno? Boas, tudo bem? Bem, eu sou o Bruno Bastos, treino há 11 anos, vai fazer 11 anos este ano. Comecei no ginásio, neste momento estou a treinar em casa, devido a não haver outra hipótese, não é? E, entretanto, comecei a gostar bastante de treinar em casa, portanto, por aí fiquei. É verdade, faço assim um misto de treino entre hipertrofia e força. Inicialmente, quando comecei a treinar, pronto, tinha aquela ideia de só treinar para hipertrofia, para ganhar músculos e tal, para conquistar as raparigas. Mas depois comecei a gostar bastante da vertente de força e foi aí que depois comecei-me a focar nos dois, não é? Nunca consegui isolar-me só de um, tenho que estar sempre a fazer uma combinação dos dois. E é isso que darias como a definição de Power Building? Epá, sim, havendo sempre o teu objetivo de quereres melhorar ambas as vertentes, não é? Porque, para já, eu acho que elas se conciliam bastante. Muitas das vezes o pessoal pensa em bodybuilding e pensa só em levantar pesos, não fazem tracking aos números que levantam nem nada. Eu acho que isso é um erro enorme, porque, como tu sabes, é sempre preciso haver progressão dos lifts ao longo do tempo, para haver também progressão da muscularidade, não é? Talvez a vertente de powerlifting seja um bocado diferente da forma de bodybuilding, devido à maneira como tu conjugas os métodos de treino, não é? Porque para powerlifting tu tens aqueles 3 lifts principais que queres melhorar, e é só a força de uma repetição máxima que interessa na competição. Enquanto que bodybuilding, tu também deverás a longo prazo querer melhorar os lifts, mas é num espectro maior de lifts, num espectro maior também de repetições, não é? Porque não interessa para ninguém aumentar a repetição máxima. Tu não vais a uma competição de bodybuilding e vão-te perguntar quanto é que tu levantas de supino ou de deadlift, portanto. Exatamente, exatamente. Mas acaba também por ser um bocadinho repercussão daquilo que é um bom treino. Ou seja, se tu aumentares a força, provavelmente também estarás a aumentar um bocadinho a massa muscular. Embora não seja literalmente assim, temos sempre outra componente neural, mas uma pessoa sabe que está num bom caminho para ganhar massa muscular se os seus levantamentos, os seus lifts estiverem a melhorar ao longo do tempo. Sim, claro, exatamente. E o que é que te faz escolher esta abordagem do Power Building? Isso é uma boa questão. É assim, eu quando comecei a treinar, ah, eu ainda me lembro da primeira vez que eu fui treinar, ninguém me disse nada. Eu estive lá com um personal trainer, ele meteu-me a fazer as máquinas, disse-me só mais ou menos o número de repetições. Ainda me lembro que aquilo era tipo um 3x10 num full body, e era pronto, atinge isso e passas para a próxima máquina. Eu ainda me lembro de ver os pesos nas máquinas e tal, e fazer sentido para mim aumentar a força e ser algo que logo desde o início eu quis fazê-lo, estás a ver, ativamente, tentar cada treino fazer mais repetições, fazer mais peso. Depois, passado alguns tempos, eu comecei a pesquisar na net e não sei o quê. Eu, por acaso, não fui daquelas pessoas que andou à deriva vários meses. Eu até comecei logo a investigar na internet e acabei por descobrir, não sei se tu conheces, aqueles programas tipo 5x5 de força e não sei o quê, que é full body, fazes tipo 3 lifts por dia, 4 no máximo, e pronto, e é isso, fazes 5x5, progressão linear, tentas aumentar o peso todas as semanas. E foi a partir daí que eu comecei a desenvolver o gosto pela força. Mais tarde, passados uns meses, eu lembro-me que já me estava a fartar um bocado, porque aquilo era um bocado monótono. Tu consegues imaginar fazer sempre os mesmos lifts várias vezes por semana, é monotonia total. Então, não sei se tu já ouviste falar do Layne Norton. Já, claro. Do Power Building Exato, e do PHAT e do PHUL. exatamente. Eu comecei a usar a rotina dele, o FAT, é assim que se chama? Exatamente, é FAT. isso. Sim, sim. Exatamente. E comecei a usar essa rotina, e foi a partir daí que eu comecei a perceber a forma como que eu conseguia conjugar tanto os main lifts como a parte de hipertrofia. Boa. Então podemos, só para reiterar aqui um bocadinho. O Power Building acaba por ser uma metodologia de treino onde nós vamos trabalhar não só a hipertrofia, com o típico trabalho ali das 6 a 20 repetições,
mas temos também algum trabalhinho mais pesado, nomeadamente tu chegas até a trabalhar às vezes com doubles e triples, ou seja, séries de 2 e 3 Exato, repetições, e é uma coisa que faz parte de praticamente todos os teus treinos, haver sempre um pedaço de força, digamos, e depois todo o resto de hipertrofia. exato. É assim, eu neste momento estou a fazer uma fase mais de especialização em relação ao bodybuilding, mas como tu já deves ter reparado no meu Instagram, eu também continuo a fazer agachamentos pesados, é aquele lift que eu nunca consigo tirar do plano, mas neste momento é uma componente muito pequena. Mas por norma, sim, costumo iniciar, normalmente eu faço um upper-lower e todos os treinos eu começo sempre com aquele exercício composto, baixas repetições, por vezes também variando na fase, poderei subir um pouco mais, até sim os triplos, ou mesmo 5, 6, mas nunca muito acima disso, nos main lifts. E costumas fazer também às vezes downsets desses main lifts, não? Tenho a ideia de ver, pelo menos no overhead press e no supino, de fazeres tipo uma Exato, série mais pesada e depois séries mais leves. exato, exato. Não, isso é mesmo de propósito, porque eu acho que quando tu atinges uma série assim mais pesada, quando vais fazer os downsets, tu até acabas por conseguir acumular mais volume de qualidade. Pronto, está bem que tu te cansas com a série mais pesada, mas a verdade é que tu depois, quando passas para os downsets, acaba por se sentir muito mais leve na mão do que se tu os fizesses inicialmente. Não, sem dúvida. Parece tipo fazer as elevações com peso, de repente tirar o peso Exatamente, e tu depois tiras o peso e não tem nada a ver. Yeah. Exato. Então, e por acaso, Epá, diz, diz, força. diz, diz. Não, o que eu ia dizer é que eu nem sempre treinei assim. Já houve alturas que, por exemplo, estava numa fase em que ia fazer mais repetições nesses main lifts, mas nunca fazia nada pesado antes, porque pensava, e tal, vou-me cansar. Só que a verdade é que não é bem assim, porque se tu arranjares um intervalo de peso grande o suficiente, ou seja, se tu baixares, digamos, 10, 15, 20% da carga para o back-off, tu aí já conseguirás aproveitar bem, não irás tanto sentir ali aquele cansaço. Isso depois também vai acabar por depender do RPE com que tu trabalhas, não é? Claro. Porque se tu atingires um RPE 10 logo no primeiro set, o que eu por vezes faço, mas pronto, eu gosto bastante, eu já tenho aquele gosto por treinar à falha, que por vezes eu sinto que ainda me abranda um bocado em termos de progressão de treino, mas pronto, lá está. Eu se calhar se estivesse a ajudar alguém, não iria dizer à pessoa para fazer aquilo, mas eu como tenho aquele gosto por treinar à falha, de vez em quando ainda tenho essa dificuldade em guardar algumas repetições de reserva, mas idealmente no top set iria guardar algumas repetições de reserva, que é para depois nos back-offs ter aquela energia toda e aquela capacidade de produzir mais força, porque tu fizeste o set com mais peso, o peso vai se sentir mais leve nas mãos. Boa. Para quem é que tu dirias que este tipo de abordagem, porque, pronto, vamos ser um bocadinho mais diretos. Se eu quiser maximizar a força, eu vou seguir um treino mais específico para isso. Se eu quiser maximizar a hipertrofia, em princípio seguirei um treino mais específico também para hipertrofia. Mas para que tipo de pessoas é que tu recomendarias este tipo de abordagem, um power building? Uh, epá, primeiramente, para as pessoas que gostam deste tipo de abordagem, não é? Por exemplo, eu não consigo estar só a treinar bodybuilding, nem só estar a treinar powerlifting. Eu não me consigo imaginar entrar num ginásio ou pronto, treinar em casa, fazer agachamentos, fazer uns pontos acessórios de agachamentos e acabar por aí o treino. Nem consigo fazer, pelo menos durante muitos meses, só um treino de bodybuilding sem incorporar, por exemplo, um deadlift convencional, não é? Porque eu ainda outro dia estava a ver um story que tu partilhaste, que era sobre os deadlifts convencionais e a forma como tu não concordavas que eles deveriam de ser incorporados no treino de bodybuilding. E eu, apesar de gostar bastante dos deadlifts convencionais, eu concordo a 100% contigo, porque é um exercício que não tem um rácio estímulo-fadiga muito bom. Epá, é verdade que aquilo hipertrofia bastante várias áreas do corpo, não é? Mas nunca consegue especializar naquela, ao contrário de, por exemplo, um deadlift romeno. Portanto, Exatamente. portanto, vai por aí. Tem que ser alguém que goste de treinar ambas as vertentes, não é? Tanto ao mesmo tempo, como também por vezes o que os power builders fazem é treinar por fases. Tem fases mais bodybuilding, fases mais powerlifting, mas ao longo do ano treinam sempre ambas as vertentes, mais ou menos numa porcentagem igual. Okay.
Para além disso, tu tinhas-me perguntado sobre as pessoas que poderiam usar isto. Eu acho que, por vezes, um bodybuilder pode ter benefícios em fazer uma fase mais focada em força, talvez não naqueles powerlifts, mas, por exemplo, num exercício, imagina que tu fazes o spin inclinado com barra. Se calhar fazer uma fase de menos repetições, que é para tu aumentares a força, que é para depois, em fases seguintes, teres mais força para fazer, por exemplo, 10 RMs ou 15 RMs, poderá ser benéfico. E ao mesmo tempo, para powerlifters, numa off-season, em que eles estejam longe do meet, podem fazer aquela componente mais de bodybuilding de forma a aumentar a musculatura, não é? Porque eu acho que um powerlifter, muita gente tem aquela ideia de um powerlifter de 60 ou 70 quilos, muito magrinho, a levantar cargas enormes, mas a verdade é que esse mesmo powerlifter, se ganhasse 10 quilos de músculo, teria maior potencial de força a longo prazo, não é? Porque mais massa muscular é capaz de mover mais carga. Sim, tu acabas sempre, a tua capacidade de mover carga é sempre dependente da quantidade de massa muscular que tens e quão bem a recrutas, portanto. Chegas a um certo momento, estás quase praticamente no máximo da capacidade de recrutar, que é, por exemplo, um caso de um powerlifter já super experiente, que a única forma de progredir acaba por ser adicionar uns quilinhos de massa. Pois, exatamente. Portanto, ou seja, estive aí a fazer a distinção, mas na verdade toda a gente acaba por poder beneficiar um bocado deste estilo de treino, não é? Yeah. Não, e acaba por ser, pelo menos eu falo também da minha experiência, que sempre gostei muito desse tipo de trabalho mais pesado. Acho que é uma abordagem que muitas vezes apela à motivação das pessoas, porque é mais rápido tu veres a progressão nos top lifts, no trabalho mais pesado, do que às vezes veres no trabalho de bodybuilding. Pois, exato. Eu concordo 100% contigo. Tu nunca vês ninguém a postar no Instagram que está todo motivado porque atingiu um novo PR nos Preacher Curls, não é? Por exemplo. Mas agora, por exemplo, num deadlift ou num squat, sempre motiva. Depois, eu que já reparei, por exemplo, eu tenho treinos em que se atingir um PR num squat, por exemplo, vou logo mais motivado para o resto do treino. Mesmo nos leg extensions, lunges, tudo, corre tudo muito melhor do que se, por exemplo, o treino, a parte inicial dos squats me corresse mal. Portanto, e é outro desafio, é logo outra coisa. Aquela sensação pesada, acaba por, principalmente, sei lá, acho que isto acaba por ser um bocadinho mais relacionado com os homens, pelo menos da experiência que tenho tido enquanto PT, que os homens gostam mesmo de sentir essa progressão direta em séries pesadas. Não tanto se calhar com as mulheres, mas pá, motivação é motivação e ajuda sempre. No entanto, eu gostava de saber aqui, o que é que, principalmente para ti, enquanto treinador, o que é que diverge, quais é que são para ti as vantagens ou a razão pela qual tu escolhes prescrever uma hipertrofia, digamos, convencional ou uma abordagem de power building, se te aparecer um aluno à frente? Bem, tal como eu tinha dito, vai depender dos objetivos da pessoa, não é? Se a pessoa está interessada nessa parte do powerlifting, porque tal como tu disseste, se eu tiver uma rapariga que não se interessa por levantar deadlifts pesados nem nada, nunca na vida vou incorporar isso, não é? Até porque uma questão é uma coisa que eu faço sempre questão de ter, é as preferências da pessoa. Ou seja, se a pessoa não quiser fazer X exercício, não a vou obrigar a isso, não é? Há pessoas que têm aquela ideia errada, tu deves fazer X exercício ou Y porque tem aqueles benefícios. Não, tu, na verdade consegues sempre os mesmos benefícios através dos exercícios, não é? Há mil e um caminhos para chegar a Roma, portanto, como é que eu iria incorporar? Se a pessoa estivesse interessada em aumentar, em fazer a parte power building, não é? Eu ia perguntar se eles quisessem incorporar aqueles 3 lifts, os 3 big lifts, que é o deadlift, o squat e o bench press. Caso as pessoas tivessem tido, não sei, más experiências com esses lifts, há sempre aquela ideia errada muitas vezes que é o deadlift causa dores de costas, causa lesões, causa hérnias. Nem sempre é verdade, mas se eu, por exemplo, tiver alguém que tenha tido uma lesão dessas, provavelmente numa instância inicial não irei logo programar isso. Irei programar um exercício diferente. Posso usar a mesma abordagem? Sim. Posso programar, por exemplo, um stiff leg deadlift, posso programar um deadlift romeno. Talvez aí já não irei baixar tantas rep ranges, porque não sei.
eu pelo menos nunca iria fazer um duplo ou um triplo num deadlift romeno, não é? Acho que não é algo que vai com esse exercício, mas sim, iria por aí. Iria escolher 3 exercícios, 3 ou 4, dependendo do número de sessões por semana. Iria começar sempre os treinos com esses big lifts, focar-me principalmente no aumento de carga, seja carga, repetições, dentro dos ranges delimitados para esses lifts, e depois a seguir iria passar para os exercícios isolados. Ao passo que hipertrofia convencional, não iria existir essa necessidade, não é? Se bem que eu sinceramente, eu acho que mesmo para a hipertrofia convencional, convém sempre tu começares com exercícios assim mais compostos, se calhar os rep ranges iriam variar um bocado, mas por norma começar sempre com esses exercícios compostos. Sim, na maioria dos casos, acho que é, ainda por cima, pronto, pegando agora se calhar num contexto que é o mundo do personal training presencial, onde as pessoas tendem a ter menos tempo para treinar, o exercício composto é o apelo à eficiência. É tal como estás Exato. a dizer, o deadlift pode não ser ótimo para trabalhar os posteriores ou as costas em específico, mas se eu só tiver meia hora para treinar, se calhar um deadlift apanha muita coisa ao mesmo tempo. Claro, estás logo a trabalhar metade do teu corpo, se calhar. Yeah. E numa perspectiva de eficiência, às vezes acaba por ser uma boa opção. Mas por acaso agora surgiu-me uma dúvida. E esta dúvida é mesmo pessoal. Tu não costumas fazer esse trabalho mais pesado fora dos big lifts? Tipo, por exemplo, vou tirar um ano para. Não faz ou não ponderas fazer. Vou tirar um ano onde eu quero focar, por exemplo, a parte superior do peito. Naturalmente aí, se calhar já não vai ser o supino plano tão importante, mas se calhar Sim, uma melhoria na performance do supino inclinado seria interessante. Até que ponto é que tu exato. ponderarias prescrever para ti ou para algum aluno o incline, o supino inclinado nesses aspectos pesados? Uh, nesse aspecto de hipertrofia, porque eu, com a parte do powerlifting, estás a ver, a parte de pesada do powerbuilding, eu tento sempre melhorar a força. Eu sei que, tal como eu tinha dito antes, que estão sempre interligados. Yeah. Uh, mas pelo menos a meu ver, normalmente a ideia é sempre melhorar esses lifts, porque pronto, são os lifts de competição. Tal como eu tinha dito antes, se alguém tivesse algum problema com o supino plano, poderíamos arranjar uma alternativa. Seria possível, sim, mas para mim, pelo menos, iria sempre tentar fazer aqueles os 3 big lifts. Caso houvesse algum problema com a pessoa, caso estivesse lesionado com aquele, caso não se sentisse confortável em fazer esse exercício e quisesse fazer outro, aí poderia ponderar mudar para, por exemplo, para um supino inclinado. Mas essa questão que tu dizes, de melhorar esse músculo em específico, a parte superior do peito, se calhar não iria tanto por aí, mas mais pela parte de aumentar o volume, não é? Para essa parte do peito, na parte hipertrófica. Se calhar, se eu tivesse 2 sessões de treino semanais, por exemplo, 2 uppers, estás a ver? Se calhar um deles iria fazer no estilo normal de power building, e se calhar a segunda sessão de treino ou fazia só hipertrófica, sempre com o ângulo inclinado, ou então poderia fazer um estilo power building também, mas a segunda sessão iria começar, tal como tu disseste, com o supino inclinado, e depois, mesmo os isolados, iria sempre fazer com aquele ângulo, não é? Ok, perfeito. Levantei esta questão porque, por exemplo, supus que há, de certeza que vai haver imensa gente que tem interesse na mesma aumentar a força sem ser necessariamente nos big lifts. De certeza que há Exato. alguém pelo mundo que se gaba de fazer 200 quilos no supino inclinado e que quer chegar É aos verdade. 150. Por isso é que eu pensei por aí, tipo, ok, tudo bem que não é por competição, mas pode ser por um objetivo qualquer pessoal. E Sim, realmente dá e para ver que é agora que tu levantas essa questão, é uma boa questão, porque mesmo para mim, nem sempre é fácil, tu estás sempre a aumentar aquele lift de competição, estás a ver o supino plano, por exemplo, se calhar durante o ano, imagina, eu iria dar foco a esse exercício durante 4, 6, 8 meses, mas se calhar nos outros meses até poderia incorporar algo assim, como o supino inclinado, só para dar aquela pequena variação, estás a ver? E tu ao aumentares o supino inclinado, quando voltasses ao plano, talvez não logo numa fase inicial, mas mais para a frente, tu irias obter melhores adaptações, não é? Irias até acabar por ter mais força, porque parte da força é especificidade, é tu treinares aquele lift, mas por outro lado também tens aquela componente pronto, muscular e tu treinares outras variações do lift,
Neste caso, se calhar não seria tanto o supino inclinado, mas seria, por exemplo, o supino pausado, plano, seria o supino pausado com a pega mais fechada, pausado ou touch and go. Também há um exercício agora muito conhecido que é o Larsen Press, que é fazer o supino com os pés fora do banco, levantados. Portanto, são tudo variações que tu poderias incorporar algumas vezes por ano, focares na progressão dessas e depois quando voltasses ao supino plano, poderias facilmente quebrar a barreiras de pesos que tu tinhas anteriormente. Até porque muitas dessas estratégias acabam por surgir como resposta aos teus weak points, ou para quem está a ouvir. Exatamente. Tipo, às vezes falhas numa determinada parte do supino ou do agachamento e tu queres trabalhar exatamente aquele movimento. Portanto, ires buscar essas variações são fixe. Mas Exatamente. para um potencial atleta que esteja interessado nessa abordagem mais de power building, seja recreativo ou competitivo, que cuidados é que tu recomendas que esse atleta tenha? Primeiro que tudo, se nunca realizou treinos assim de força, com menos repetições, se bem que isto também vai para tudo, não é? Mas primeiro, certificar-se que a técnica está correta, não passar de uma semana a fazer 10 repetições para uma repetição máxima, não é? Eu acho que isso é das piores coisas que tu podes fazer. Tu convém ires habituando, entre aspas, o teu corpo, vais baixando as reps ao longo das semanas, não passas de 10 para uma, de uma semana para a outra. Mais cuidados que tu poderás ter. Certificar-te sempre que há um balanço de volume adequado entre a parte de força e a parte de hipertrofia. Ou seja, para alguém que se queira chamar de power builder, nunca diria que tu fazes 80% do teu volume na parte de powerlifting, ou seja, 5 repetições para baixo, e depois os outros 20%, 10, 15, 20 repetições. Eu acho que isso não seria equilibrado, porque tu ao fazeres isso já quase poderias ser considerado um powerlifter, não é? Porque os powerlifters também por vezes fazem assim pouco acessório. Eu acho que aquilo acaba por ser um 50-50 nos treinos. Talvez sempre irás ter mais um pouco de volume na parte hipertrófica, porque pronto, a hipertrofia está mais diretamente relacionada com o volume, mas tentar sempre manter assim um balanço entre eles. Eu acho que passa por aí, acho que não há assim muitos mais cuidados, é o ter cuidado com a técnica, não passar de altas repetições para poucas, e manter sempre um volume saudável entre a parte de força e a parte de hipertrofia. Ok, perfeito. E que cuidados, não em termos do treino em si, mas se calhar, que referências é que darias para essas pessoas estudarem um bocadinho mais, aprofundarem um bocadinho mais sobre o power building? Por exemplo, pegando na tua abordagem pelo Strong Lift, 5x5 e tudo mais, que te trouxeram algum ensino, que outras referências é que darias? Para além do teu canal, que vamos falar daqui a pouco. O Jeff Nippard, por exemplo, é uma excelente referência. O Jeff, neste momento, ele tem um programa que é mesmo sobre o power building, e ele tem vários vídeos no canal dele de YouTube, sobre a forma como ele prepara os treinos, a forma como ele organiza o plano dele. Portanto, eu acho que o Jeff Nippard neste momento é uma das maiores referências em termos disso do power building. Boa. Quis levantar isto porque tu realmente tens não só imensa informação bem colocada na tua página de Instagram, mas tens também um Patreon é um Patreon que se diz, não é? Exato. Com imenso conteúdo. Queres-nos falar um bocadinho mais disso para os nossos ouvintes poderem saber onde te encontrar mais? Sim, o Patreon é com o mesmo nome que o meu Instagram, Bruno Bastos _93. Eu comecei isso porque o Instagram, eu acho que aquilo muitas vezes o pessoal, quando está a passar no feed das notícias e não sei o quê, está sempre a passar, acho que o foco das pessoas acaba por ser um pouco, estás a ver? E quando tu queres passar muita informação assim de uma vez, eu acho que no Instagram as pessoas acabam por não ler tudo ao pormenor, e então eu optei pelo Patreon mesmo por isso, que é, pronto, aquilo é tipo um estilo de blog, estás a ver? Tu tens posts enormes lá e pronto, vais lendo aquilo aos poucos, consegues focar-te bem naquilo que estás a ler, não estás logo à espera do próximo post e fazer swipe para a direita e para a esquerda. Portanto, acho que acaba por ser mais fácil para as pessoas
E eu gosto bastante de escrever sobre estes temas todos, de musculação, power building, nutrição. Portanto, é onde eu me consigo alongar mais, até porque o Instagram, pronto, tem aquele limite de palavras, não é? E o Patreon acaba por não ter. Portanto, consegues estender muito mais sobre os tópicos. Muito fixe. Que é aqui para o pessoal poder ficar aqui com uma referência de quem é que poderiam seguir para quem esteja interessado assim numa abordagem mais de power building. E mesmo se for só de hipertrofia, porque aqui não dá para ver, mas vai dar para ver no thumbnail, o Bruno é um atleta fisicamente impressionante, portanto, de certeza, para além de todo o conhecimento teórico, vai ser uma pessoa super interessante para vocês seguirem, portanto, não percam essa oportunidade. No entanto, gostava que estivesse à vontade se queres abordar mais algum tema aqui dentro do Power Building, Bruno. Eu acho que já ficou assim tudo por dizer. Acho que não há assim grande coisa. Não sei se tens alguma pergunta em relação ao assunto que ainda queiras colocar. Não, eu fui verificando que eu tenho aqui as perguntas que te tinha mandado há pouco e acho que abordámos praticamente tudo. Era só pela minha curiosidade, que planos é que tens agora para o teu home gym? Para o meu ginásio, ok. Epá, por agora estou um bocado limitado pelo espaço, não é? Porque aquilo é um quarto em que já mal consigo andar. Não há, não há muito espaço livre para comprar ainda máquinas, mas eu estou a pensar, quando tiver um espaço maior, porque eu estou à procura de casa, agora neste momento, quando tiver assim um espaço maior, estava a pensar se calhar uma prensa, uma leg press, um combo até, aliás, um combo de X-Squat com leg press, possivelmente uma polia, que me faz imensa falta, porque eu tenho aquelas que tu colocas o pulley, não é? Colocas o pulley assim em qualquer sítio e fazes, mas aquilo é apenas a versão mais alta, não tens o low row, não é? Para poderes fazer, que faz imensa falta. Para além desses, talvez uma máquina de remada, como o José Loureiro tem, Yeah, seria uma excelente adição. por acaso também. Epá, eu já não penso em voltar a ginásios, sabes? Eu encontrei ali o meu lugar sagrado, não penso mesmo em voltar em ginásios. Tu ali não tens pessoas a chatear-te a toda a hora, a perguntar-te quantas séries é que te faltam. Epá, é completamente diferente. Eu gosto bastante de treinar mesmo em casa. Nunca esperei, não é? Mas, Yeah. Epá, até porque só a cena de não estares restrito por horários é brutal. Podes treinar à yeah, hora que queres, demorares o tempo que quiseres, aí é brutal mesmo. exato. Exatamente. Às vezes que o horário de trabalho não é fácil, não é? Uma pessoa, ah, se calhar, teria aquela limitação do ginásio fechar às X horas ou abrir às X horas. Portanto, assim treina a hora que quiser, desde que os vizinhos o permitam. Epá. Yeah. Aquele deadlift pesado no chão é que não é nada fácil para o vizinho. Não, não, não. Mas é engraçado tu falas nisso porque eu, desde que comecei a treinar deadlifts em casa, como tenho que fazer a excêntrica tão lenta, não posso simplesmente deixar cair o peso, não é? O meu deadlift aumentou bastante. Eu nunca considerei fazer deadlifts com excêntrica lenta de forma a aumentar o deadlift principal, mas o que é verdade é que funciona. Pá, brutal. Tipo, eu estou agora a imaginar, realmente, é que a partir do momento em que tu começas a passar ali um limiar, tipo, dos 80 quilos, que para ti será mais do que peso de aquecimento, meramente um aquecimento, tipo, o barulho que isso produz para o chão e para as pessoas que estão por Yeah. baixo é absurdo. E mesmo para as pessoas que estão por cima, porque o som repercute. Exato, exato. Pá, tu chegas a um top set deadlift em casa, tens de controlar aquilo sim ou sim. Portanto, Yeah, eu estava mais preocupado às vezes em baixar o peso devagar do que propriamente a levantá-lo. Porque eu sabia que assim que chegasse com ele acima, aquilo depois era só pousar devagar e está feito. Mas uma coisa que eu também reparava, agora que estamos a falar nisso, perdia muita força de rep para rep. Porque, claro, com a fase excêntrica acentuada, tu irás sempre perder muito mais força, não é? Eu lembro que tinha séries, às vezes, que a primeira repetição era um bocado grind ali no ginásio, mas depois com o reflexo elástico, não é? Das repetições entre elas, eu conseguia ainda, se calhar, fazer mais 3, 4, enquanto que em casa se calhar fazia a primeira ali com um bocado de grind, fazia uma segunda e acabava por ali, já não dava para mais. yeah. Portanto, E torna o deadlift, vês, essa variante de tornar o deadlift com uma componente excêntrica bem maior, acaba por tornar muito mais hipertrófico, muito mais viável para a hipertrofia. Pelo menos a meu ver. exatamente, exatamente. Portanto, Epá, yeah, acaba por ser uma variação que tu possas usar, não é? No futuro. Acho que essa é uma variação que tu podes usar tanto para hipertrofia como mesmo para força. Poderes aumentar o teu deadlift principal usando cargas menores é sempre uma vantagem, não é? yeah. Bem, entretanto,
acho que cobrimos aqui tudo. Já vimos, o teu home gym não é para já que vai crescer, mas sem dúvida que vai crescer Não, no não, não. futuro. Exato. Para continuarmos a ver esses mega gains que tens estado a fazer. Estás com uma off-season. Uma off-season não é bem off, porque não houve competição, mas Pois. massing brutal. Tipo, a forma como estás a manter os contornos e tudo mais, mesmo num período de massing, está impecável. Yeah. A minha ideia agora neste momento, tal como eu tinha dito, que eu agora não estou a fazer nem deadlifts, nem supino, só estou mesmo a fazer o agachamento com aquela componente mais de força, é porque também planei eventualmente ir fazer uma competição natural de culturismo, portanto, mas pronto, como eu faço powerbuilding, eu tenho sempre a opção de fazer tanto uma coisa como outra. Imagina, posso estar numa off-season e lembrar-me, olha, agora quero fazer um meet de powerlifting, se calhar faço ali uns meses mais de especialização só daqueles lifts, singles e doubles e triplos e pronto, e consigo, não é? Dá-te sempre essa liberdade. Yeah, que é brutal. Bem, posto isto, Bruno, olha, só tenho que agradecer a tua presença aqui no nosso podcast. Pá, acho que foi brutal, principalmente para aludir aqui o pessoal do que é o power building, ver que faz sentido e é perfeitamente execuível trabalhar pesado e ainda assim continuar a ganhar massa muscular. Um, para dizer que vamos deixar aqui em cima, vai estar aqui por cima da cabeça do Bruno, o link para o Instagram dele. Vou deixar também na descrição o link direto do Instagram e o link para o teu Patreon, se me conseguires disponibilizar para meter lá direto para o pessoal poder seguir. E acima de tudo era para te agradecer todo o teu trabalho aqui a falar e tudo o que tens trazido para nós também nas redes sociais, que tem sido brutal, Bruno. Olha, muito obrigado mesmo. Na boa. Até à próxima.